com minha apresentação. Sou Graciela Ferraris, sou Grala Ferraris, argentina, moro em Córdoba. Sou professora de português, tenho mestrado em Culturas e Literaturas Comparadas e atualmente estou cursando doutorado em Letras, tudo na UNC, Universidade Nacional de Córdoba. Minha pesquisa é focada em territorialidades fluviais presentes na arte e na literatura do Brasil. Eu trabalho na Universidade Nacional de Córdoba, na Faculdade de Línguas, estou a cargo das cátedras da Cultura 1 até Cultura 6 e dos seminários de literatura infanto-juvenil em português e de linguagens especializadas do português. Isso para o professorado de português. Também sou integrante da Cátedra Livre de Cultura Brasileira, coordenada por Florência Donadi, a mediadora da primeira palestra do ciclo, que acho que foi na quarta passada. E acho que a Florência já explicou bem tudo, digamos, todo o trabalho que faz essa Cátedra Livre, né? Cultura brasileira. Bem, vou apresentar a palestrante de hoje. Como primeira, antes vou fazer uma descrição física. Eu estou vestindo um vestido azul, e com desenhos azul e bege, com desenhos, parece que são árabes. Meus cabelos são grisalhos e crespos, não são nem curtos nem compridos. Minha pele bastante clara e uso óculos de cor marrom. Estou em casa e atrás de mim é uma parede branca. Bom, agora, nossa palestrante de hoje é a professora doutora Marcela Teles, que vai nos compartilhar sua fala titulada Pelas Margens do São Francisco, a trajetória histórica e ficcional de Antônio Dó. Dessas narrativas histórica e ficcional surgem temas como terra, sertão e violência. A proposta de Marcela é investigar a trajetória de Antônio Dó, fazendeiro tornado bandido, ou severo bandido, segundo Guimarães Rosa, e o mundo de Antônio Dó, construído nas barrancas do Rio São Francisco e nas margens da República, sim, em palavras de Marcela. Marcela é doutora em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, coorganizadora dos livros Utopias Agrárias, Vozes do Brasil, A Linguagem Política na Independência, entre outros. Autora do livro Canção Sertaneja e Política Agrária durante a ditadura militar, 64 a 85. Pesquisadora do Projeto República, Núcleo de Pesquisa, Documentação e Memória da UFMG. Bem, vou deixar com vocês a fala, a professora Marcela Teles, e depois eu volto com algumas indicações. Muito obrigada, Graciela, pela apresentação. Muito obrigada aos curadores, a todos vocês, né, que estão aqui, né, para essa palestra. Agradeço a Academia Mineira de Letras, a Camila Souza, ao Bruno Viveiros pelo convite e essa oportunidade. Vocês estão me ouvindo bem? E essa oportunidade de poder voltar ao tema do meu mestrado, né? Que esse personagem, eu persegui esse personagem durante o meu mestrado, e foi a primeira vez não foi a primeira vez assim, que eu trabalhei sistematicamente com a ideia de sertão. Depois, no doutorado, essa ideia do sertão migrou de objeto, e aí, igual a Graziella falou, eu fui estudar o sertão na música sertaneja, né? Na música gravada desde 1929, mas aí eu foquei no período da ditadura, né? Quando aí então o sertão a ser incorporado era basicamente a Amazônia, né? Durante a ditadura militar. Bom, a descrição da Graziella praticamente pode ser igual à minha, sou branca, cabelos grisalhos, óculos marrom, cabelo nem curto, nem longo.
Só não tenho a parede branca atrás de mim. Também estou em casa e falo aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. E é uma honra estar aqui para mim hoje com vocês, para compartilhar um pouco da história desse personagem que é o Antônio Dó, que ele foi um personagem marcante às margens do Rio São Francisco e cuja trajetória dele transita um pouco entre a história e a imaginação, pensando a imaginação e suas várias linguagens de expressão. Então, ele foi tema de livros, foi tema de filme, tema de música, então ele foi incorporado por várias leituras. A partir da trajetória dele, a trajetória dele disparou a imaginação de vários artistas que a reconstruíram em diferentes linguagens e de diferentes formas. E o que esse personagem está fazendo num ciclo sobre Guimarães Rosa, né? Tentar um pouco explicar isso para vocês. Porque, mais do que falar sobre o Antônio Dó, o que eu pretendo explorar com vocês é a região em que ele habitou, um espaço geográfico e cultural que ainda hoje carrega muitas contradições. É, ao mesmo tempo, palco de lutas, berço de tradições, inspiração para a arte, que é a região noroeste de Minas Gerais. Como eu sou do campo da história, eu vou me concentrar no período da Primeira República Brasileira, entre 1889 e 1930, quando se deu não apenas a ação do Antônio Dó, mas outros personagens citados por Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas, como João Duque, Coronel João Duque, o Rotílio Manduca, a Coluna Prestes, o Felão, entre outros personagens. A trajetória do Antônio Dó, ela produz uma reflexão sobre o espaço e o contexto em que ele atuou. E sua história vai nos permitir debater temas como a posse da terra, a cultura da violência e seu uso como instrumento de imposição e de domínio. Meu objetivo é provocar, né? Provocar para que a gente possa pensar como as questões que marcaram a ação desse personagem ainda ecoam em nossa sociedade contemporânea, principalmente através do poder da literatura de Guimarães Rosa, que ele pegou um contexto histórico, um espaço geográfico e jogou para o mundo. E jogou no tempo também, abriu para outras temporalidades. E isso ele construiu isso ele fez principalmente através de dois termos chaves da obra dele, que é o que eu vou retomar ao final da palestra, que é Gerais, de um lado, e o sertão do outro, nesse contexto aqui desses personagens. Mas primeiro eu tenho que começar falando um pouco sobre esse cenário que moldou a trajetória desse personagem e o contexto em que ele atuou. No final do século XIX e o início do século XX, a região em torno do Rio São Francisco, no noroeste de Minas, ela era marcada por intensas disputas políticas, derivadas do arranjo político que ficou conhecido como o coronelismo. O coronelismo era um sistema de poder local no qual do prefeito até a presidência da República, você tinha os currais eleitorais. Então, o prefeito garantia os eleitores no nível municipal, esses eleitores garantiam o governo no nível estadual e esses estados apoiavam o candidato a ser eleito no nível federal, na presidência da República. E o que ficou chamado como curral eleitoral, né? E aí, o que acontece? Se você tinha o domínio sobre esses eleitores e você conquistava o poder político, tanto na Câmara de Vereadores, no Legislativo, quanto no Executivo, nas prefeituras, você conseguia impor o poder da força pública, né, que na época também, como chamava a polícia militar, que chamava as forças públicas dos estados, para afirmar os seus interesses. Então, por exemplo, e aí a posse da terra ela era incerta, porque se você não tivesse conexões ou se o seu partido político tivesse perdido, você ficava à mercê da facção contrária.
Aí ela podia invadir a sua propriedade, assassinato. Então, você teria posse, mas você não teria o domínio. Você só teria o domínio da sua propriedade com o uso da violência. E a lei não era garantia de direito, né? Valia o mais forte. Esse contexto transformou o noroeste de Minas Gerais, como outras partes do interior do Brasil, em lugares onde as disputas eram resolvidas por meio da violência. Aqueles com mais recursos para instrumentalizá-la saíam na frente. Então, se eu tenho a propriedade, se eu tenho cargo, eu posso mobilizar pessoas à margem da estrutura de produção. Então, por exemplo, eu posso usar meus meeiros, meus parceiros como jagunços a meu serviço. Isso Graciliano Ramos, no livro dele, Infância, já narrava, num dos capítulos, ele já narrava essa situação no interior de Sergipe, né? Se eu não me engano, Sergipe, não, Alagoas, aonde ele cresceu, que você tinha essa situação de violência e de arbítrio dos coronéis, dos chefes políticos contra a população local. E o Antônio Dó o Antônio Dó vai começar a agir justamente nesse momento em que a propriedade dele se vê ameaçada. Antônio Dó, ele não é de Minas, ele e a família dele, eles são baianos de Pilão Arcado, e eles saem da Bahia pelo Rio São Francisco até chegar na cidade de São Francisco, a cidade de mesmo nome. E aí eu vou mostrar para vocês se eu conseguir passar. Ah, não, porque eu estou tentando. Ai, Jesus. Agora, isso. Bom, apresentar primeiro o personagem, esse é o Antônio Dó, esse é um desenho que foi feito num primeiro livro, um dos primeiros livros publicados sobre o Antônio Dó, que foi de 67, do Sal Martins, que é de Januária, baseado num desenho que saiu no jornal Estado de Minas em 1929. E essa é a frase com qual o Guimarães Rosa, aquilo que a Graziela Vinha estava falando, que é o Antônio Dó, severo bandido, mas por metade, grande, maior metade que seja. Depois eu vou retomar isso aqui, qual que é a metade que faltou. Isso aqui é uma foto desse contexto do início da República. Então, quando o trânsito entre a região noroeste com os outros estados vizinhos, a ligação se fazia muito mais através do Rio São Francisco e das gaiolas, né, dos vapores que percorriam o rio nessa época, que saíam de Pirapora e iam até Pernambuco e passando pela Bahia. Então, essa região de Minas Gerais, ela se voltou muito mais que naquela época não se falava muito em Nordeste, mas eram os países do Norte, que é Bahia, Pernambuco, por onde o Rio São Francisco transitava. Então, a proximidade dele era muito mais com essa região do que o que a gente tem costume, né, e conhece como a região das Minas, né, que seria aí Ouro Preto, a região mineradora, que está bem mais ao sul, ao centro e sul do estado. O diálogo era outro. Então, vários dos personagens que estão na obra de Guimarães Rosa, eles são baianos, são goianos, são pernambucanos, e que fazem esse trânsito por essa região. E aí o Antônio Dó sai de Brasília de Pilão Arcado até chegar nessa cidade ribeirinha, aqui é São Francisco, o lugar com esse mesmo nome, antigamente chamava Pedra dos Angicos, onde você tinha o ancoradouro, e aí ele estabeleceu a sua propriedade com a família, uma fazenda, foi bem sucedido, e criava gado, tinha lavoura. Isso em 1880, ou seja, ainda nós estamos no período da República. E o que acontece? Quando ele chegou, ele se filiou a um partido que era chamado, na época do Império, Partido Liberal, que passou a República com o mesmo apelido.
as oposições permaneceram nessa região. Eles eram os morcegos e o antigo Partido Conservador do Império eram os gaviões. O que acontece? As disputas políticas reverberavam nas brigas entre as pessoas, né? E aí, uma pessoa do Partido dos Gaviões, o gado começou a roubar o gado do Antônio Dó. E aí ele começou a roubar o gado e nada foi feito, nada foi apurado. O irmão dele acabou sendo assassinado, um dos irmãos do Antônio Dó. Além do roubo do gado e do assassinato do irmão, um vizinho, seu vizinho, avançou a cerca da fazenda dele sobre a propriedade do Antônio Dó e intimou ele a comparecer à delegacia da cidade de São Francisco. Quando o Antônio Dó chegou à delegacia, que nessa época estava sob o poder da facção contrária, né? Assim, porque se você tinha o presidente, as nomeações dos cargos públicos ocorriam, era uma reação em cadeia, né? Ocorriam todas de acordo com aquele partido que tinha ganhado, por exemplo, a prefeitura. Quando ele chegou na delegacia, ele chegou, comprovou a posse da área invadida por meio de documentação, mas ele acabou sendo espancado por soldados em praça pública e enviado para a prisão do mesmo jeito. Não satisfeito, o capitão Américo Ferreira o acusou de desacato à autoridade, seguido por agressão física. Antônio Dó foi para a cadeia, mas acabou sendo inocentado e libertado. 2 anos depois, a mesma coisa. Outro vizinho, agora uma disputa em torno de Olho d'Água. O Olho d'Água era uma nascente, porque lá nessa região, o lado de lá, a margem, agora, do lado da cidade de São Francisco, são poucas as nascentes de água. Se você atravessa o rio, o outro lado tem muito mais água, onde tem as veredas, onde hoje é o Parque Grande Sertão. E aí, o que acontece? Do lado da cidade de São Francisco, que era onde ficava a fazenda do Antônio Dó, você tinha umas nascentes que eram usadas por todos os fazendeiros da região para dar para o gado beber água. E o vizinho dele cercou uma dessas nascentes para uso privado, e aí o Antônio Dó cercou a outra. E ficou essa coisa, derruba a cerca, ergue a cerca, derruba a cerca, ergue a cerca. O que aconteceu? O vizinho, o apelido dele era Chico Peba, Manuel Francisco da Silva Porto, mas o apelido era Chico Peba, foi reclamar com o presidente da Câmara, que era como chamavam-se os prefeitos naquele período, para prestar queixa contra o Antônio Dó. Mais uma vez, o Antônio Dó voltou para a delegacia, mas aí ele enfrentou o delegado, deu uma surra no delegado, chegou as descrições falam que ele chegou a passar espora no delegado. E foi imobilizado, mas aí os soldados prenderam, mobilizaram o Antônio Dó, deram ele outra surra e prenderam, amarraram ele em praça pública num umbuzeiro. Não sei se vocês conhecem um umbuzeiro, pé de umbu. Quando Antônio Dó conseguiu se libertar da prisão, que ele voltou para a fazenda dele toda já tinha sido destruída. Então, ele era fazendeiro, ele tinha documentação, ele tinha posse da terra, mas ele não conseguiu estabelecer o domínio sobre a terra. O que ele fez? Ele se desfez da terra, juntou alguns jagunços e invadiu a cidade de São Francisco. Por isso, e aí o que acontece? Por isso que eu chamei, e aí, baseado só na violência, ele foi impor o seu domínio. Por isso que, às vezes, eu coloquei o primeiro capítulo da dissertação como um fazendeiro sem terras, porque ele se desfez da posse da terra para valer, impor o seu domínio, único e exclusivamente com o uso da violência. Ele invadiu a cidade no mercado. Nessa mesma época, então, o que foi feito? Foi isso em 1913. Ele foi enviado um telegrama para a capital, Belo Horizonte, já era Belo Horizonte na época, foi enviado um telegrama e aí a Belo Horizonte mandou uma força pública, uma expedição
de vapor até São Francisco para capturar Antônio Dó. Bom, Canudos não tinham se passado nem 20 anos, né, em que você tinha essa ideia de que se você tinha um cenário de violência, você mandava a força pública, né, igual no caso de Canudos, primeiro a força pública do estado da Bahia foi derrotado, depois até chegar no exército brasileiro, ser derrotado, até a quarta expedição que destruiu tudo. Inclusive, as mesmas referências são feitas ao Antônio Dó, o termo expedição. Então, foi enviado uma primeira expedição para capturar o Antônio Dó. Nessa mesma época, você tem despontando, né, em Pernambuco, Sergipe, Paraíba, Bahia, as figuras, né, dos cangaceiros, que seriam Antônio Silvino, Jesuíno Brilhante, o Lampião, eles também já estão fazendo aquela movimentação de bandos pelo interior do Nordeste. Grande parte deles, no início da sua, se não todos, no início da sua trajetória, né? É uma trajetória muito semelhante, porque eles também começam com disputa de terras até abandonar tudo e formar bandos de cangaceiros, fazerem da violência a lavoura deles, como aconteceu no caso do Antônio Dó. Bom, saiu no mesmo dia, no dia seguinte, que o Antônio Dó acampou no Mercado Central da cidade de São Francisco, saiu de Belo Horizonte essa expedição chefiada pelo alferes João Batista de Almeida. O que aconteceu? Aí eu cito um documento. A expedição foi desbaratada. Não só o alferes acabou morrendo, ele tentou fugir pelo Rio São Francisco e acabou afogado, e aí eu cito, 24 bisonhos milicianos da capital foram liquidados a golpes de facão por Antônio Dó e os 18 jagunços que o acompanhavam. 2 dias depois da derrota, uma segunda expedição saiu da capital rumo ao município de São Francisco, dessa vez liderada pelo tenente Raimundo de Melo Franco, com 56 praças, que saíram de Belo Horizonte. Na cidade de São Francisco, eles chegaram a ser reunidos 200 soldados voluntários que vieram de outras cidades da região. Januária, São Romão, nossa, agora eu só lembro de Januária e São Romão, Pedra de Maria da Cruz, todas aquelas cidades ribeirinhas próximas a São Francisco. Quando eles chegaram, Antônio Dó já tinha fugido, já tinha saído de lá. E é por isso, e ele tinha fugido justamente para Januária. Então, 80 praças, liderados por um baiano, que era o tenente alferes Félix Rodrigues, foram atrás do Antônio Dó e deram combate a ele num povoado próximo a Januária, que chama Vargem Bonita. Mas, mais uma vez, o Antônio Dó conseguiu escapar desse alferes Félix Rodrigues. Fugiu para a Bahia. E aí ele saiu de Januária e foi para a Bahia. Os soldados do alferes Félix ficaram na cidade de Vargem Bonita. Para se vingar, eles queimaram as casas do povoado, quase todas cobertas por palhas de buriti. Um dos moradores que havia sido acusado de dar abrigo a Antônio Dó foi queimado junto com a sua família. Outro foi fuzilado na frente dos filhos. Alguns... ele obrigou as filhas e as esposas de algum deles a cozinharem nuas para os soldados. E não é à toa que quando Guimarães Rosa vai caracterizar o Hermógenes, né, que aí no caso é o grande rival do Joca Ramiro, é o grande rival do Medeiro Vaz, ele transformou o nome, o apelido desse alferes, Félix, o apelido dele, que era Felão, num adjetivo. E aí, agora, deixa eu... Que é... Aí eu tenho mania de querer passar no Zoom. Então, quando ele vai caracterizar o Hermógenes, ele vai falar que aquele Hermógenes era matador, o de judiar criaturas, filhos de Deus, felão de mal. Então, nesse caso,
se você, isso pode passar despercebido, como aquela coisa, né, aquilo que é característico da obra rosiana, que é essa formação de palavras, né? Nesse caso, ele pegou um personagem da história e o transformou em um adjetivo, né, em um qualificativo do seu personagem fictício, felão de mal. E esse felão, esse Alferes Félix, ele também tinha trânsito em Cordesburgo. Um ano após a destruição de Vargem Bonita, uma terceira expedição foi enviada da capital para capturar o Antônio Dó. Mas aí ele estava na Bahia, num povoado que chamava Sítio do Mato, localizado no município de Carinhanha. Carinhanha também vocês já devem ter ouvido falar que ele fala, né? Carinhanha bonitinha, né? E o Antônio Dó tinha se colocado sob a proteção de um desses coronéis, né? Que era o chefe do distrito de Cocos. E o Alferes, dessa vez, o Alferes Otávio Campos do Amaral foi ao encontro do Antônio Dó, ao encontro não, né? Para tentar prender o Antônio Dó nessa região, na cidade de São Francisco. E, mais uma vez, o ponto de partida foi a cidade de São Francisco. De lá, eles partiram para a Bahia, fica do outro lado do rio. A cidade de São Francisco está de um lado, para você ir para a Bahia, você tem que atravessar o rio, né? Você tem que atravessar o rio e até seguir para Carinhanha, que o rio Carinhanha faz divisa de Minas com a Bahia. No dia 23 de junho de 1914, o Alferes, ele com seus 22, foram com 22 homens. Do município de Carinhanha, ele telegrafou para o chefe de polícia de Belo Horizonte para falar: Dó está foragido, a força pública não viu até hoje. O que fazer? Quando eles retomaram a pista do Antônio Dó, ele já estava em Goiás, sob a proteção do Joaquim Gomes Ornelas. Bom, em troca dessa proteção ao coronel Joaquim Gomes Ornelas, ele entregou suas armas a serviço dessa família. Então, ou seja, eu vou trabalhar para impor o domínio de um outro coronel aqui nessa região. E ele chegou mesmo a auxiliar o primo do coronel Joaquim Gomes Ornelas, o coronel João Duque. E aí eu vou mostrar para vocês uma imagem que é daqui do Arquivo Público Mineiro, que isto aqui é o município de Carinhanha. Em 1920, um pouco depois, 10 anos por aí, depois que o Antônio Dó tinha ido para a Bahia. O que é esse aí? Então, vocês veem, voluntários do Carinhanha na Bahia, organizados pelo coronel João Duque. O que são esses voluntários? E que é uma outra coisa que vai estar na obra do Guimarães Rosa, né? A coluna Prestes. Esses coronéis reuniam pessoas, não sei se você... a coluna Miguel Costa Prestes Miguel Costa, que estava percorrendo o interior do Brasil, tinha saído, né, do sul, percorreu até o Brasil todo, quase todo, até chegar na Bolívia, e por onde eles, em protesto contra o então presidente Arthur Bernardes, por onde eles iam passando, iam se organizando batalhões de voluntários para dar combate a essa coluna Prestes. E o coronel João Duque foi um dos que organizou esses voluntários. E que é citado também, que é o coronel João Duque, Carinhanha é que sempre foi de um homem de valor e poder. O coronel João Duque, pai da coragem. Essa é a coluna Prestes em Goiás já. Aqui está da esquerda para a direita. Aí você tem o Miguel Costa, os Prestes e outros no interior de Goiás. Nesse mesmo, mais ou menos no mesmo período em que o Antônio Dó estava atuando. Então, você repara que é uma região imersa no confronto de violência, imerso num confronto, né? De luta e de afirmação de domínio pela violência.
E o Guimarães Rosa também vai citar essa passagem da Coluna Prestes no Grande Sertão Veredas, quando ele fala: os revoltosos depois passaram por aqui. Depois, né? Porque aqui nós estamos falando de 1914, 10 anos depois, que a Coluna Prestes, 1924, 1925, se eu não me engano. Viam de Goiás, reclamavam posse de todos os animais de sela. Sei que deram fogo na Barra do Urucu e em São Romão, onde aportou um vapor do governo cheio de tropas da Bahia. Bom, o que acontece? Essa região, essa região noroeste de Minas, né, que ela é de fronteira, né? Como vocês viram pela trajetória do Antônio Dó, uma hora ele está em Minas, outra hora ele está na Bahia, outra hora ele está em Goiás. São todos, e aí o sertão de Goiás, o sertão da Bahia, o sertão de Minas, são todos lugares onde ele, se ele tinha uma ordem de prisão, se era a Força Pública do Estado de Minas que ia atrás dele, se ele fosse para o estado da Bahia, lá já não era mais a Força Pública do Estado de Minas, quem teria que ir atrás dele teria que ser a Força Pública do Estado da Bahia. Aí a Força Pública de Minas tinha que pedir auxílio para a Força Pública do Estado da Bahia, ou organizar esses voluntários. Aí ele já estava em Goiás. E aí você conseguia escapar, porque você ficava transitando entre uma força pública e outra, entre as jurisdições. Nessa época você tem uma república, inclusive federalista, bem federalista, né? Em que daí o problema até do coronelismo, em que a autonomia dos estados é bem maior do que era na época do Império. Bom, aí só para encerrar um pouco da trajetória dele, dessa ligação com o coronel Joaquim Ornelas, primo do coronel João Duque, o Antônio Dó saiu com auxílio para iniciar o trabalho de mineração clandestina na região do Urucuia. Voltou para Minas Gerais. E de volta a Minas Gerais, ele fez do povoado a Serra das Araras, conhecido como a Serra das Araras, o ponto fixo dele. O que era isso? Ele minerava na beira desse povoado da Serra das Araras, que já é Minas, município de São Francisco, o primeiro município, só que do outro, São Francisco, do outro lado do rio. Eu fico falando assim, às vezes é porque, como para mim é muito tranquilo falar do outro lado do rio, e às vezes vocês podem, depois eu posso explicar de novo, porque é do mesmo município, só que São Francisco está de um lado e a Serra das Araras está do outro. E aí lá ele fazia mineração, mas ele era procurado para resolver litígios. Então, por exemplo, um pequeno proprietário lá de Paracatu foi assassinado, ele ia lá e vingava a morte, eles chamavam ele ia lá e vingava a morte do pequeno proprietário. Uma pessoa roubava gado, iam lá para ele arbitrar. Qual que é o problema disso? O problema disso é que, baseado na violência, ele começou a exercer o papel de legislador entre aquela população daquela região. E aí o que acontece? Em tudo que ele legislava, ele tomava uma parte para si. Você tem essa construção, e aí talvez eu vou retomar essa fala do Antônio do Guimarães Rosa, que é severo por metade, grande, maior metade que seja, porque você tem na construção desses personagens, desses bandidos, aquela coisa bem romântica do Robin Hood, aquele que se impõe contra os grandes proprietários, que se impõe, faz valer seus direitos, e isso você tem também no caso do Lampião, você tem no caso dos outros cangaceiros, de outros cangaceiros, né? Em que você cria aquela ideia de que você tira dos pobres, tira dos ricos para dar para os pobres. Assassina o pequeno proprietário, vinga a morte do pequeno proprietário que fez uma plantação na fazenda de um potentado de Paracatu.
Então, você estaria corrigindo injustiças. E isso só que não era isso que o Antônio Dó fazia. Ele fazia daquilo que era do interesse dele. Então, ele repartia, ele pegava parte, ele cobrava para poder fazer esse tipo de litígio. Ele não era um Robin Hood. Então, a trajetória histórica dele foi até um ponto. Então, na hora que ele se impôs contra os potentados, naquele momento ele podia ter se tornado, ele podia ter exposto essa situação de arbítrio daquele contexto, que não atingia só a ele, mas a um conjunto de pessoas daquela região. Só que, ao invés de fazer isso, então ele foi até metade do caminho. Ao invés de fazer isso, o que ele fez? Ele reproduziu o mesmo arbítrio, baseado apenas na violência e sem cargo político. Então, daí que eu fico pensando se essa não seria a grande metade. Ele só fez metade. A outra metade foi coberta pela imaginação, pela literatura, não do Guimarães Rosa, né? Porque o Guimarães Rosa todo o Grande Sertão é baseado, quer dizer, quem sou eu para falar, né? Mas assim, a grande parte do Grande Sertão é diminuir as dicotomias. Então, não só herói, não só bandido. Mas quando as pessoas outros livros vão, cinema, literatura regional, daqui de Minas, livros produzidos, eles vão pegar. Não, isso aconteceu com o Lampião, com outros cangaceiros de trajetória semelhante. Eles vão completar pela imaginação aquilo que o Antônio Dó não foi capaz de fazer na vida real. Então, eles vão criar outra metade, que é essa metade em que ele seria esse herói justiceiro que tira Robin Hoodiano, cujo né, você tem um modelo aí que seria o Robin Hood, não brasileiro, né? Mas assim, isso está espalhado em várias regiões do mundo em que ele enfrenta a injustiça e abre para as outras pessoas, e não foi isso que aconteceu. Então, a imaginação cobriu a outra metade daquilo que o Antônio Dó não fez na sua trajetória real. E aqui assim, né? Porque o que acontece? Ele não completou essa outra metade. Mas o Antônio Dó, enquanto ele estava vivo, por ter conseguido escapar diversas vezes, por ter enfrentado a força pública, já de idade, ele não tinha, ninguém tinha conseguido matá-lo. Então, foi criado uma lenda em torno dele de que ele tinha o corpo fechado, que ele usava um casaco de couro que qualquer bala ricocheteava. Então, os inimigos dele infiltraram um homem no meio do bando dele, que aí trabalhava na Serra das Araras com mineração e fazendo essas mediações, e aí tiraram o couro e falaram, bom, para matar o Antônio Dó, não pode ser usado arma de fogo. Aí eles utilizaram uma mão de pilão que foi e bateram na cabeça dele com essa mão de pilão, que foi quando ele morreu, já por volta de 70 anos. E foi enterrado lá na Serra das Araras, o túmulo dele está lá até hoje. Tudo isso, quando você fala todos esse contexto e esses lugares serviram de matéria-prima para o Antônio Dó, né? Para o Antônio Dó, não, serviram de matéria-prima, não, foram trabalhadas no Grande Sertão Veredas. Todos esses lugares foram trabalhados no Grande Sertão Veredas. E, às vezes, a gente perde um pouco essa dimensão do diálogo com a história, né? O Guimarães Rosa pedia para o pai dele mandar para ele casos que ele ouvia sobre toda aquela região. E aí, por exemplo, quando o Guimarães Rosa vai fazer a segunda edição, o artista, né, Poti Lazarotto, faz esses desenhos sob orientação do Guimarães Rosa,
onde tem esse mapa imaginário, né? E aí vocês vão ver vários dos lugares que eu estou me referindo aqui, né? Então, por exemplo, a Serra das Araras, a, a Urucuia, e aí o que que acontece? O Rio Carinhanha, o Vão do Buraco. Se você for nessa região hoje, então, e tem lugares que eles estão aqui no mapa, mas eles são nomes corriqueiros nessa região. Então, você não tem o Vão do Buraco, você tem vários lugares que têm vãos do buraco. É igual você não ter um mucambo. Você tem vários lugares onde tem mucambos, onde tem assim, são nomes de determinada ação. Então, vão do buraco é um grande buracão que tem em algum lugar. E aí as pessoas se referem, ali é o vão do buraco, mas você vai em outro lugar, tem outro vão do buraco. Então, essa paisagem imaginária, né? Essa paisagem imaginária desenhada pelo Poti com orientação, vai recuperar, mesclar pontos dos lugares reais com aquilo que é imaginado. E aí, para ficar com a Graciela, né, que trabalha essa coisa dos rios, né, todos esses lugares entrecortados e permeados por rios. Os rios fazem o trânsito e a união e os caminhos por onde essas histórias correm e esses personagens correm, né? Então, por exemplo, você desde Urucuia até o Rio Carinhanha, até a Serra a Catarina na Serra das Araras, e o próprio Rio São Francisco fazendo esse diálogo. Bom, e aí eu passo mais ou menos para a minha fala mais ou menos final, que a ideia do sertão, a diferenciação que ele faz entre o sertão e os gerais. O que acontece? Nesse início da Primeira República, principalmente depois com Canudos, a grande maioria dos intelectuais situados no litoral, né, no Rio, principalmente no Rio de Janeiro, na capital da República, eles vão fazer análises do Brasil partindo da dicotomia entre sertão e litoral. Euclides da Cunha foi o primeiro com os sertões, quando ele viu quando ele foi para Canudos para poder denunciar a barbárie, e aí ele chegou lá e se deparou com a força, né, do jagunço de Canudos, com a força do morador de Canudos, que ele foi obrigado a repensar todo o instrumental teórico que o tinha levado lá, para poder ver esses habitantes não como bárbaros, mas pessoas, essa região como uma região atrasada, porque estava distante daquele polo que seria considerado civilizado, que seria a região do litoral. Não sei se, eu acho que ficou meio confuso. Acho que ficou meio confuso. Então, o Canudos era um lugar vazio, distante, isolado, mas representativo de um Brasil, desse Brasil interior, desse Brasil do interior, que era atrasado e bárbaro. O litoral, ao contrário, é o lugar da civilização, mas é o lugar da civilização, da instrução, da educação, mas, por outro lado, ele é a porta de entrada de influências estrangeiras da Europa. Então, no litoral, apesar de ser civilizado, ele está corrompido, ele tinha perdido a brasilidade, porque ele estaria sob influência, principalmente nesse período, da Europa. Então, era o piano, eram sarais, era uma poesia, e aquilo e o que seria a brasilidade estaria no interior, que seria essa dicotomia. O que você precisaria era levar a civilização ao interior. Euclides da Cunha e, ao mesmo tempo, trazer do interior essa brasilidade perdida do litoral. Isso é Euclides da Cunha. Os cientistas do Instituto Manguinhos, a mesma coisa, só que era o Brasil do interior era o Brasil doente, então eles iam curar essas pessoas do interior.
para poder, com elas, resgatar a brasilidade perdida do litoral. Monteiro Lobato com o Jeca Tatu, a mesma coisa. O Jeca Tatu do interior de São Paulo, ele não era um atrasado, ele não era um preguiçoso, ele só estava doente, precisava ser curado. É uma compreensão do Brasil baseada entre atraso e modernidade. O sertão, ora, é o lugar da barbárie, a ser superada por meio desse processo civilizatório que partiria do litoral, ora, o interior, diferente do litoral, permanecia alheio às influências europeias e tinha guardado essa pretensa singularidade brasileira. Tanto Euclides da Cunha, tanto na floresta amazônica, quanto no interior da Bahia, em Canudos. Quando eles queriam integrar o sertão, eles acreditariam que a civilização chegaria ao sertão e o litoral recuperaria as singularidades enterradas sob influência europeia. O norte de Minas e essa região do noroeste mineiro, nesse período, era a mesma coisa. Então, o Rio São Francisco, inclusive, era o caminho dessa integração. Então, por exemplo, essas gaiolas, esses vapores que eu mostrei, era o que conectaria então, só que o polo em Minas Gerais, o polo da modernidade, que no âmbito do Brasil seria o litoral, o Rio de Janeiro, aqui era a capital Belo Horizonte, que tinha sido construída durante o período republicano para ser moderna, positivista, e ela era a representação da modernidade. E ela toda neoclássica, daqui de Belo Horizonte, cuja Belo Horizonte ficaria perto da Barra do Rio das Velhas, com fácil acesso ao Rio São Francisco. Você poderia integrar a cidade, essa região norte mineira, levar a civilização. O que chegou da civilização lá foi a força pública. Então, falar sobre o sertão do São Francisco, e aí eu acho que já deu meu tempo. Quanto que está meu tempo? Tá. Então, o que acontece? Essa região... Desculpa, pode continuar tranquila, viu? Ah, tá. Bom, então, o polo da dicotomia, no caso do sertão, era a recém-inaugurada Belo Horizonte, que foi inaugurada em 1896, né? Nós estamos falando aqui do Antônio Dó, 1914, todos esses eventos caracterizados são mais ou menos desse período da Primeira República. Bom, quando o Antônio Dó morreu, nesse episódio que eu falei da mão do pilão arcado, a sua morte foi noticiada no estado de Minas, no jornal aqui de Belo Horizonte. E a notícia foi o seguinte, aí eu cito, o sertão, isso em 1929, como diz o outro, Guimarães Rosa nem tinha nascido. O sertão do São Francisco vem perder a sua figura característica. Desapareceu do cenário rude daquela zona, essas não são palavras minhas, o mais terrível bandoleiro que por ali tem existido. O pior entre alguns dos nomes que de tempos em tempos irrompem da paisagem para encher de pânico a população de tão férteis e pacíficos sertões. Então, ele é um representante desse sertão rude. O Antônio Dó é o representante desse sertão da violência, desse sertão da barbárie, desse sertão que é para ser destruído, mas que é alimentado pela própria estrutura política em vigor naquele momento, que é, que é a política dos governadores, cujo fundamentada nesse coronelismo. E ele continua. O sertão por onde passou Antônio Dó estava despoliciado, sem comunicações rápidas com o litoral. Propício terreno à multiplicação das tropelias próprias de sua vida aventureira e nômade. Então, ou seja, o sertão
Aqui ele é caracterizado como sertão do Noroeste, ele é incivilizado, ele é porque isolado da civilização. O local da civilização, o litoral, a capital Belo Horizonte. E aí eu volto para aquela coisa que eu falei no início a respeito, o que o Guimarães Rosa vai fazer? Explodir essas dicotomias, né? Eu acho que um dos grandes méritos dessa obra é explodir essas dicotomia. Quando ele fala quando cidade acaba com sertão, acaba, ou seja, né? Se você será mesmo que cidade acaba com sertão? Será mesmo que se você levar a civilização, tirar do isolamento, tirar disso que as pessoas falavam, né? Disso que estava no jornal, esse lugar isolado, sem comunicação com o litoral, será que vai acabar com o sertão? E na primeira página do livro, ele já vai dar ele já mostra isso. Ele fala assim, lugar sertão se divulga, é onde os pastos carecem de fecho, onde um pode torar 10, 15 léguas sem topar com casa de morador, e onde criminoso vive seu Cristo Jesus arredado do arroxo de autoridade. Urucuia vem dos montões oestes. Ora, o que ele está falando, isso não é o sertão. Isso é o que se diz sobre o sertão, é o que se divulga sobre o sertão. E se você voltar aqui nessa reportagem sobre o Antônio Dó, o que é que está falando? É justamente isso. Onde os pastos carecem de fecho, onde você precisa delimitar, onde você precisa mapear, conhecer, onde você pode torar 10, 15 léguas, ou seja, é um lugar vazio, despoliciado, sem comunicação, isolado, aonde o criminoso vive apartado, aonde a força pública não chega. Esse é o que se divulga. Isso é o que se divulga, que o lugar é isso. Então, ou seja, eu caracterizo um lugar como sertão a partir dessas características. Eu posso caracterizar vários lugares como sertão. Isso é o que se divulga. O que ele está falando aí ele vem. Quando é tiro de verdade, não é o que se divulga, quando é tiro de verdade, primeira cachorrada pega latir instantaneamente. Depois, então, se vai ver se deu mortos. O senhor Tulere, isto é o sertão. Quando é tiro de verdade, quando se deu mortos, isto é o sertão. Não é o lugar sertão. Uns querem que não seja. Aí ele continua. Uns querem que não seja. Que o situado sertão é por campos gerais afora, adentro. Eles dizem, é o fim de rumo. Terras altas, demais do Urucuia. Uns querem que não, que o sertão seja um lugar. Está lá, no norte de Minas, no Urucuia, na Serra das Araras, na Chapada Gaúcha, está longe da gente. Tolema. Para os de Corinto e do Curvelo, então aqui não é dito sertão? Como quem diz? Se eu estou... Aqui é onde o Rio Obaldo está, né? Então, por exemplo, Corinto e Curvelo é sertão para várias pessoas. Se vocês forem pensar, a viagem que o Guimarães Rosa fez, né, pelo sertão, está muito, muito, muito longe do que o noroeste de Minas, essa região que eu acabei de falar, mas aquilo é dito sertão. Só que para quem é de Corinto, o sertão está sempre mais adiante. Não é nunca o lugar que eu estou. Está sempre mais adiante. Porque isso que é a violência, o tiro de verdade, o tiro de verdade, quando se deu mortos, isso pode estar em qualquer lugar. Aí, por isso que o sertão está em todo lugar. Por isso que se pode dizer, seria o sertão. O sertão é mais uma situação que aonde aí ele vai falar, sertão, sabe o senhor, é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o poder do lugar. Viver é muito perigoso. É em qualquer lugar onde isso possa ocorrer. Sertão, o senhor sabe,
é onde manda quem é forte com as astúcias. Isso pode ser em qualquer lugar, né? É onde quem manda quem é forte com as astúcias. O sertão está na Rocinha, lá em pleno Rio de Janeiro, o sertão está... Por que não? Lá não é onde quem manda quem é forte com as astúcias? Agora, uma outra coisa que ele vai fazer aí são os gerais. Aí ele vai falar, os gerais correm por fora, né? E aí, sempre que ele vai falar dos gerais, você vê que é um pouco diferente do que quando ele vai falar do sertão. Aí ele fala os gerais de Goiás, os gerais da Bahia, os gerais de Minas. Aí ele descreve a natureza do lugar, porque nos gerais, a mesma raça aí eu estou citando o Grande Sertão, porque nos gerais, a mesma raça de borboleta que em outras partes é trivial, regular, cá cresce, vira muito maior, com mais brilho, ele está falando da natureza. Não tem esse tipo de caracterização quando se vai falar de sertão. Em Minas Gerais, nos Gerais, quem é pobre, pouco se apega. É um giro no vago dos Gerais, que nem os pássaros de rios e lagoas. A pegada é diferente quando ele vai falar dos Gerais. Ela é mais localizada. E aí vem aquela história, porque você tem Minas e os Gerais, né? Minas, a região mineradora, e os Gerais, os Campos Gerais, onde tinham os currais que alimentavam principalmente a região, os currais do São Francisco, e os Gerais dele, inclusive, extrapolam o limite de Minas, do estado de Minas Gerais. Você vê que ele fala dos Gerais de Goiás, por quê? Porque essa mesma região. Então, assim, muito antes da Carmen Lúcia fazer essa diferenciação, o Guimarães, e para quem para quem é dessa região é bem claro, é, ele estabelece isso. Então, sempre se fala o sertão de Minas, o sertão. Hoje não, durante um grande período, o sertão foi associado à geografia árida do Nordeste. O que era o sertão? É a região seca da Caatinga, o sertão nordestino, o sertão... Então, assim, ele vai mudando de lugar. E o que ele do ponto de vista da obra do Guimarães Rosa, é menos geográfico e mais uma situação. Quando ele vai falar dos gerais, aí ele diz mais. E o que acontece? Quer dizer que essa região que eu acabei de descrever e esses eventos que eu acabei de descrever, no qual ele baseou, não é sertão? Não é isso. Os gerais podem ser sertão, como a favela da Rocinha pode ser sertão, como o Rio de Janeiro não é o litoral, como cidade não acaba com sertão, como o sertão pode estar em todo lugar. E por isso que eu acredito que aí que ele vai romper essas dicotomias entre o lugar do bárbaro e, ao mesmo tempo, daquilo que é singular do Brasil e aquela coisa do civilizado e, ao mesmo tempo, corrompido por uma influência estrangeira, ele vai romper com isso para criar esse entre-lugar. Talvez por isso, e aí eu encerro, o final ele tenha terminado com a palavra travessia, né? Você está sempre no trânsito, atravessando esses dois lugares. E aí eu vou terminar com essa imagem. Toda hora eu falo que eu vou terminar, mas eu juro que agora é. Que é a travessia do Rio das Velhas em 1910. Quando você não tinha balsa, né, na época, e aí você puxava a balsa por um por um por uma corda, né? Essa também é uma imagem do Arquivo Público Mineiro. E aí, eu não sei se eu extrapolei meu tempo, nem sei se sobrou tempo, mas eu agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada. E aí, qualquer pergunta, a gente pode continuar conversando, ou também ao longo do ciclo, né? Muito obrigada, Graciela. Muito obrigada a todos. Bom, gente, obrigada, Marcela, uma maravilha, é muito importante. Tua fala é assim, como querer saber mais, é um prazer ouvir toda essa história, essas histórias que, quando a gente lê Grande Sertão Veredas, é como
por aí, da primeira lida, eu fui recebendo informação que por aí não dava para compreender, não entendia, e todo esse monte de jagunços e esses rios, então agora já ficou super como muito claro e ajuda muito. É maravilhoso, né? Um mundo, é um mundo que, bom, aqui a gente não conhece. Não sei, eu não vi no chat se tem perguntas, eu vou tentar, porque eu estou trabalhando desde o celular, mas algumas coisinhas que eu queria ir como começando essa fala, abrir essas perguntas. Eu queria saber se o que disparou esse seu interesse em Antônio Dó, quando você decidiu pesquisar, e porque é uma história, sabe, me fez lembrar alguns personagens, por exemplo, Não Manuel acabou. Rodrigues. Olá. Personagens assim como Manuel Rodrigues aqui ao lado, no Chile, e que só conseguiram acabar com ele por meio de uma traição, alguma artimanha. Então, o que eu coloquei como quem disparou, que coisa disparou esse seu interesse por ele, foi quem mais se destacou dentre os outros, tá? Porque aí no Grande Sertão, além dos personagens ficcionais, tem os verdadeiros, os que são reais, os que tiveram vida real e participação na história, né? Não sei se seria como para você quiser contar aí, eu vou. Nossa, porque, bom, o eu escutei, ele que se interessou por mim, eu fiquei achando, quer dizer, não, é porque eu ouvi essa história do Antônio Dó eu era muito criança. E eu morei, que fui criada em São Francisco. Por isso que eu estou aqui falando do outro lado do Rio, assim, com essa facilidade toda. É, Claro. então, eu fui criada lá em São Francisco, eu era muito criança, quando eu escutava, quando eu andava por essa região, a gente ia para a roça, que a gente fala, né? Que lá a gente fala que é roça, ia para o outro lado do rio, ia para a roça, Serra das Araras, ia para esses lugares todos, que lá na Serra das Araras tem uma festa todo ano, que é a festa de Santo Antônio, que é uma romaria, Hum, então todo mundo da cidade vai. E sempre falava assim, é aqui que era aqui que o Antônio Dó fugia, era aqui que sabe assim, igual você escuta falar sei lá, do bicho-papão, era aqui que o Antônio Dó vinha escondido, o Antônio Dó ficava por aqui, não sei o quê. Então, eu fui hum, criada no meio dessas paisagens. Quando eu fui fazer história, eu não tive dúvida. Eu claro. fui, aí eu fui procurar essa história. E aí foi o contrário, né? Várias pessoas vão atrás do Grande Sertão e descobrem esses personagens. Eu só fui entender o Grande Sertão depois que eu conheci todos esses personagens. E aí, quando eu fui enfrentar o livro, né? é, eu vi que era muito mais fácil, inclusive, se ler em voz alta. Eu entendia muito mais por causa do sotaque, da forma como ele vai escrevendo e a forma como a gente vai falando, a leitura que a gente faz, a gente entende mais o ritmo do que ele está falando, porque é o ritmo da nossa fala. Então, tem palavras que Hum, ele fala, tipo assim, chitotó. Aí, tipo, aí você vai lembrar que é quando você está soltando e que faz totó, foguete. hum, Aí, assim, o que poderia ser, mas como você está acostumada, tudo quanto é festa, o povo solta foguete, aquele negócio que às vezes quando você é criado numa cidade, na capital, não tem, é mais difícil. Então, eu tive essa facilidade. claro. Sim, assim, imagina para a gente a dificuldade, mas Eu é, imagino. mas é Eu apaixonante. imagino. Aí, que legal, que legal. Sim, por aí comentaram do entusiasmo da tua fala, é realmente contagioso. É muito, muito legal
ouvir assim, a gente pensa em história, história de bandidos, mas adorei tua fala, muito, muito legal. E eu não encontrei perguntas no chat, se alguém quiser comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta, aí clica na mãozinha e, e aí vamos por ordem de mão para, para continuar a fala e para responder as perguntas ou compartilhar os comentários que tiverem, tá? Tem uma mão aí, o Renato Pinheiro, tá? Pode falar, Renato. Olá, boa noite. Tá, Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. boa noite. Eu peço desculpa à professora, cheguei atrasado na aula. Só consegui entrar às 6h50, se eu não me engano. Você já estava começando, mas foi delicioso o saber desse início, saber dessas coisas de Guimarães. Porque eu já estudo Guimarães há 10 anos, que eu tenho espetáculo dele, a terceira mais do Rio. Aliás, eu vou relançar ele agora, se quiser, em breve eu tocarei aí. Eu até pedi no chat, se tiver espaço no finalzinho. Eu tenho uma poesia que eu fiz em homenagem ao Guimarães Rosa, que no encontro passado eu estava com um problema na internet e não consegui falar, as pessoas não entenderam. Então, inclusive, dura 1 minuto. No finalzinho, se tiver algum espaço, pode falar. Mas a pergunta é a seguinte: eu trabalho com esse espetáculo da Terceira Mais do Rio, mas também tem um outro trabalho, que é sobre o Antônio Conselheiro, tá? Que chama o Conselheiro da Favela. E até no Instagram você acha. Conselheiro da Favela. E eu sou neto de um dos oficiais que invadiu Canudos. Eu sempre achei que meu avô era herói, mas depois eu fui descobrir a história, e aí entendeu? Aí eu viro mendigo e começo a peregrinar e a procurar saber mais sobre a história do conselheiro, entendeu? E aí o espetáculo é justamente isso, para desvendar toda essa história do conselheiro. Então, eu vi você comentando brevemente sobre Canudos. Aí eu gostaria de saber qual a relação maior que tem no Grande Sertão Veredas, e tanto mesmo por parte de Guimarães Rosa, se você quiser alguma informação. Não sei se ficou claro. Eu queria saber alguma relação maior que tenha entre o livro, a arte, que ele realmente existe, Antônio Conselheiro. Bom, o que a gente tem? O Guimarães Rosa ele está dentro do que seria essa tradição sobre a discussão do sertão. E aí, quem vai inaugurar essa tradição né, no pensamento brasileiro, na literatura brasileira, é o Euclides da Cunha, com os sertões frente porque os sertões, o Canudos não seria Canudos se não tivesse Euclides da Cunha para poder escrever os sertões, né? Ele imortaliza o Canudos, porque igual, por exemplo, você tem movimentos semelhantes, contestado, pau de colher, vários movimentos dessa forma, mas que não tiveram o Euclides da Cunha para poder fazer a obra que ele fez em cima de Canudos. Quando Euclides da Cunha faz aquele livro Sertões, ele vai tomar aquilo que eu estava falando, ele vai construir o Brasil, interpretar o Brasil a partir dos sertões. Depois, outro autor que vai fazer um movimento semelhante é o Graciliano Ramos, que também vai falar sobre o sertão na obra dele. E o Guimarães Rosa, ele vai pegar, também vai falar sobre sertão. Só que aí ele vai, aquilo que eu estava tentando, ele faz parte dessa tradição. E aí ele dá um passo além, ao invés de ver tipo, Canudos e o sertão como um contraponto, né? O sertão interior, Canudos é o lugar da barbárie. Canudos é o lugar do misticismo ignorante do Antônio Conselheiro, é um bando de doidos seguindo o Antônio Conselheiro que se recusa a ser republicano, né? Não é mais ou menos isso, resumindo, e aí ele se surpreende com a força que ele vê lá. Aí
o Guimarães Rosa vai pegar o mesmo material, né? Esse mesmo material, não Canudos, ele vai pegar o Noroeste, Minas Gerais, e essa região, e essa história dos jagunços de Minas Gerais, para fazer essa mesma discussão de Brasil em cima do sertão. Tem um texto, tem um autor que chama Willy Bolle, ele faz eu acho que é sertão.com o livro dele, que aí ele vai recuperar e inserir o Guimarães Rosa nessa tradição de autores que discutem o Brasil a partir de sertão litoral. Então, a relação dele seria por isso. Desculpa, Graciliano, me desculpa, eu fiz da Cunha, mas o Guimarães é incomparável na poesia e na beleza que ele consegue passar. Na magia, né? Toda a magia dos personagens, de sertão que ele consegue incorporar aqui. Eu acho que ele conseguiu, de forma mágica, realmente, mostrar isso. Mas então tá, professora. Então, obrigado pelo esclarecimento. Eu que agradeço. Mas só para te falar, Euclides da Cunha constrói uma imagem, por exemplo, quando ele fala Canudos foi destruído e só ficaram dois, que era um menino, uma mulher doente, alguma coisa assim, na frente do qual rugiam canhões, não sei o quê. É uma imagem muito forte para a dimensão da violência que foi o exército brasileiro e a República Brasileira contra aquelas pessoas. É outra questão, mas esse estudo, a gente, inclusive, o Euclides da Cunha, ele estava ligado à elite, então ele passou muita coisa ali que, de repente, não foi uma realidade. Então, existe também, assim, eu não estou querendo colocar aqui nada, eu sou leigo, mas esse texto foi criado por um diretor, que ele é um doutor em literatura, super estudioso também, assim, de Canudos, e coloca essa questão, né, que depois o Euclides ele se redime. Depois ele se redime nos sertões, mas no começo, ali na guerra, mesmo de Canudos, ele meio que, entendeu, estava muito ligado ali. Então, esse ponto, assim, né? Mas aí, com certeza, eu não quis, assim, de forma alguma, compará-los, eu quis ressaltar somente a forma com que a forma mágica com que Guimarães, em todos os textos dele, passa e a gente fica, caramba, o que é isso? Isso é mágico, entendeu? Não é qualquer escrita que você lê e, legal, vou dormir. Não. Aquilo ali mexe com você, aquilo ali te faz pensar, te faz imaginar coisas. Mas isso aí, então não vou me estender aqui, não. Já me estendi. Obrigado, tá? Eu que agradeço, Renata. Tá, obrigada, Renata. Agora tem uma pergunta Magna e depois Ana Maria Rezende. Ok, obrigada pela oportunidade de fazer uma pergunta. Boa noite a todos. Só me apresentando, eu sou de Cordisburgo, soube do evento pelo Tiago, filho do Brasinha. Muitos de vocês devem conhecer o Brasinha em Cordisburgo. E fui integrante do grupo Miguelim de contadores de história, de maneira que para mim é sempre muito empolgante poder encontrar rosianos. Eu queria fazer uma pergunta para você, professora Marcela, a respeito do gênero do Grande Sertão, se você vê a possibilidade de o leitor entender a obra como uma espécie de crônica do Brasil, dada essa camada tão assentada que aqui você expõe de uma maneira tão clara para a gente, né, desses níveis tão sedimentados da nossa história, da nossa geografia. Ou seja, o Grande Sertão pode ser visto como uma crônica do Brasil e traçando um diálogo com o que a Lilia Schwartz fez com o Triste Fim de Policarpo Quaresma, é uma segunda pergunta, né? Quer dizer, você vê a possibilidade de uma edição crítica do Grande Sertão com notas tão aprofundadas como foi feito no Policarpo Quaresma, para profissionais da geografia e da história, se isso poderia fazer muito bem para os leitores das novas gerações. Obrigada. Eu acho que ele é mais do que. Eu que agradeço, Magna, pela pergunta. Eu acho que ele é mais do que uma crônica mesmo. Ele é uma interpretação do Brasil, do ponto de que vai muito além do recorte temporal histórico que ele toma como material primeiro. Você pode ler o Grande Sertão. Você pode ler o Grande Sertão hoje, ele vai te explicar
quando ele faz essa dissociação e ele caracteriza esse sertão, ele serve como chave para compreender o Brasil, inclusive nos dias atuais. Eu acho que ele é uma ferramenta poderosa de interpretação da história do Brasil. Com relação. Ano que vem a gente vai fazer aí os. São 50 anos. Como é que é? Ano que vem é 56, né? São quantos anos? 50? Do Grande Sertão? Eu perco as contas 60. Eu sou do povo da história, não sabe fazer conta. Quer dizer, eu não sei fazer conta. Então, é, aí, bom, seria uma excelente oportunidade. A Companhia das Letras soltou uma edição nova, né, do Guimarães Rosa, uma edição agora muito bonita, mas eu acho que seria uma excelente oportunidade para poder para fazer essa edição do, do Grande Sertão, com certeza, com notas de rodapé, claro, mas também deixando aquilo que deixando também aquilo que é o mais mágico dele, né? Que é você mesmo é, abrir para você criar e criar com a sua imaginação a metade que falta daquilo do que está escrito, né? Mas sim, com certeza. Provavelmente deve ter uma coisa que seria muito interessante, seria uma biografia do Grande Sertão, né? Igual você tem uma biografia da. Existem livros, tipo biografia do Capital, do Marx, biografias de livros. Então, como o Grande Sertão nasceu, como que ele foi escrito? Uma biografia do livro do Grande Sertão. Isso aí seria muito legal se tivesse aí agora para o ano que vem, né? Aí tem que falar com a Lília Schwartz, inclusive. Obrigada, professora. Eu que agradeço. Ana Maria Rezende. Não tem som. Boa tarde, boa noite a todos, tudo bem? Estão me ouvindo? Meu nome é Ana Maria, eu sou historiadora e sou de onde que o Guimarães Rosa exerceu a medicina, que é antigamente o distrito de Itaguara, no qual pertencia à cidade de Itaúna até 1943. E ele esteve no município entre 1930 e 1932. Eu até fiz uma pergunta agora há pouco no bate-papo, perguntando se o Antônio Dó influenciou algum personagem específico do Grande Sertão Veredas. Durante o período que ele morou em Itaguara, vários personagens fizeram parte do livro Sagarana, principalmente. Alguns ele utilizou o nome correto da pessoa, outros era baseado na figura desses moradores da cidade. Dizem, né, alguns estudiosos, mais do que eu, na verdade, eu sou uma curiosa, embora já tenha escrito algumas coisas relacionadas à obra dele, que o compadre Meu Clemem é baseado no Manuel Carvalho, que era um kardecista de Itaguara, com quem ele trocava receitas e cartas também, inclusive pós, é, pós saída, né, de Itaguara, inclusive algumas receitas muito interessantes, outras cartas também. Então, assim, eu ainda quero fazer essa biografia, melhor dizendo, vamos falar assim, a mesma palavra que a professora Marcela disse, fazendo essa comparação dos personagens com as pessoas. Quem conhece um pouquinho do norte de Minas, a gente vive, quando a gente vive no lugar que ele esteve,
ou, no meu caso, Itaguara, e também no norte de Minas, onde ele já passou, a gente conhece essas figuras dos jagunços. Então, assim, muitas coisas são verdades, outras ficção. E eu amei, Marcela, porque amo contextualizar história, literatura, em todos os aspectos. Eu poderia falar um pouco mais da questão do sertão, porque até usei num artigo agora, falando das várias denominações do sertão em Guimarães Rosa, analisando com a história e com a geografia. Então, assim, é um prazer imenso. E o Antônio Dó, curiosamente, por ter essa relação com Minas Gerais, um cinegrafista, um jornalista que chama Emerson, ele me chamou para fazer um documentário sobre ajudar na parte histórica do Antônio Dó e essa relação com o sertão de Minas Gerais. Então, eu fico muito feliz de poder ouvir um pouquinho mais e conhecer a sua trajetória. Obrigada a todos. Muito obrigada, Ana Maria. Eu que agradeço. Nós aqui somos o contrário, né? Guimarães Rosa morou aí, Guimarães Rosa nunca foi lá em São Francisco, nem no noroeste de Minas. Então, ele é. Marcela, Ah, mas ele cita uma cidade, na verdade, a cidade, ele cita o distrito que chama Brejo dos Mártires, no livro, no Grande Sertão Veredas. Também nunca esteve lá. E essa presença do jagunço é muito interessante, porque lá tinha. Eu escutei várias histórias, e eu falo que é uma presença muito forte. Brejo dos Mártires pertence a Gameleiras hoje, mas era um lugar evoluído. Então, tinha como que chama? Um jagunço lá, várias histórias. Aí um contou que não podia pedir café 2 vezes, que o jagunço matava a pessoa, atirava no pé da pessoa. O outro, que é relacionado ao Brejo dos Mártires, é que ele era tão mau, ele não matava, não. Ele não matava, mas ele amarrava no pé na árvore de jatobá, que ainda está lá em Brejo dos Mártires, para a pessoa morrer. Então são histórias que dão esse contexto do norte de Minas com a presença dos jagunços. sim, não, e mais do que e mais do que isso, né? A questão da violência, né? A questão da violência que parece que está tão longe, tão localizada, tão situada, e hoje, se você for ver, a gente pode fazer, contar, narrar situações de extrema violência em pleno século XXI, né? Sim, Dessa sim, forma. Eu não sim. acho que tem algum personagem que ele tenha se inspirar, eu acho que ele o que interessava para ele era esse material bruto, né? Essa coisa da violência, essa discussão do sertão, da discussão de civilização, violência, sertão, domínio da lei, Uhum. como Uhum. que isso não conseguia resolver as coisas. Então, assim, a história do Antônio Dó, inclusive ele cria jagunços, ele conta a história de um jagunço que era do bando do Antônio Dó, mas que provavelmente nunca existiu. Então, é o material bruto que ele pega para transformar, para fazer uma discussão maior, que é a discussão do Brasil, né? Qual que é o Brasil, qual que é o Brasil que nós fomos, e qual o Brasil que nós continuamos a ser, e se vamos continuar desse jeito, né? Então, por isso que, às vezes, lá em São Francisco tem um senhor, que era seu João Botelho, que alemão, todo mundo chega lá, vou no Parque Grande Sertão, quero visitar o Parque Grande Sertão, foi aqui que não sei o quê. O senhor gosta do Grande Sertão? Ele falou assim, não entendo nada, mas acho muito bonito. Aí ele falou, não entendo nada, mas acho muito bonito. Aí, aí ele falava assim, ele veio aqui, foi no máximo até 7 Lagoas, fica aí. Aí ele falava assim, ele não precisa, né? Aí ele assim, o material, a capacidade que ele tem de lidar com esse material humano para aquilo que ele se propôs fazer. É esse que é o poder da imaginação, né? Você conseguir imaginar
aquilo que você não viveu, aquilo e aí tem as cartas dele para o pai dele. Também explorou o pai dele lá de Cordesburgo até não poder mais, né? Porque, pai, me conta aquele caso assim, assim, assado. Pai, lá da Alemanha, pai, e aquele homem que falou não sei o que, não sei o que, ia pegando, e daquilo que o pai mandava para ele, e é engraçado, quando ele morava em Cordesburgo, né? Eu estava vendo aquele livro, ele queria aprender alemão, queria aprender inglês, queria aprender todas as línguas, ia para Belo Horizonte. Quando ele vai para a Alemanha, embaixador, ele quer todas as notícias, tudo sobre Cordesburgo, sobre Minas Gerais, é como se aquela coisa do Drummond, na roça eu sinto saudade do elevador, no elevador eu sinto saudade da roça, e aí você consegue, talvez por isso ele tenha conseguido tão bem fazer esse trânsito, né, entre esse rural, esse arcaico e esse moderno, esse A, ir- a civilizado. irmã do, a irmã do Guimarães Rosa também morou em Itaguara, a dona Isa. Eu cheguei a conhecê-la. Então, assim, é um prazer imenso. E aí, quando o Sou Flor do Ardo faz 50 anos, a Bodas de Ouro, até escrevi um texto há um tempo sobre isso, ele passa em Itaguara. Então, o Guimarães Rosa vai a Itaguara na Bodas de Ouro do pai, da mãe, Dona Chiquinha. E ele faz a mesma coisa. Ele pedia ao Sou Flor do Ardo que ficasse. Ele não ouvia, ele não falava, porque ele tinha um problema, ele teve câncer, provavelmente, na garganta. Então, ele anotava tudo que se falava, principalmente numa farmácia que chamava Santa Luzia. Ele ficava lá no balcão escutando o que se falava para mandar para o Guimarães Rosa. Infelizmente, é igual na palestra anterior, que eu fiquei até um pouco sentida, nessas cadernetas não tinha coisas pessoais. Eu falei que deve que era de uma riqueza essas trocas com o pai. Sim, com certeza. Você tem um arquivo dele no Instituto de Estudos Brasileiros, na USP, né? Sim, Uhum. aqui também tem vários estudiosos que gostam, que escrevem sobre Guimarães Rosa, você sabe também aqui, né? Tinha o Centro da Memória da Medicina, aqui na UFMG, mas esse arquivo na USP é um pouco mais difícil para a gente, né? Tem gente. A Luísa tinha feito uma pergunta, mas infelizmente ela foi. Obrigada. Ela queria perguntar sobre um filme Bandido Antônio, de Paulo Soares, se era alguma forma de conseguir, e também, Tá, tá, tá? sei. E Eu também, vou bom, ver como é que eu vou retomar isso sobre o filme do Paulo Leite Soares, né? Diz que tem outro, eu não, eu vou dever para o próximo encontro, porque como eu trabalhei com isso há muito tempo, que foi no hum, mestrado, assim, então eu não estou com ele aqui agora mais, aí eu tenho que procurar. Eu descobri que se não tivesse a minha dissertação na rede, eu também nem a dissertação eu tinha. Porque problema, assim, organização não é um predicado meu. Mas eu prometo mandar aqui para a Camila, aqui também para os organizadores, no próximo encontro. legal, legal. Bom, a Luísa tinha feito outra pergunta, mas ela já teve que sair, foi embora, e uma pergunta que eu acho que era para muito. Ela também estava tomando mate, deve ser argentina. Diz, que significa hoje que uma pessoa diga eu sou sertanejo, e isso seria para outra, para continuar. Bom, ela já foi, já saiu. Assim que eu deixo aí só o que ela tinha perguntado, né? Mas acho que não, já não está mais aqui. Isso. É, é, Ela perguntou o que significaria hoje dizer que eu sou sertanejo. sim, que uma pessoa diga eu sou sertanejo. Sim, Aqui no eu acho. Brasil, aqui no Brasil. Olha, provavelmente as palavras vão mudando, os significados, às vezes, com o tempo, vão adquirindo e vão perdendo. Então, por exemplo, Uhum, dependendo do contexto em que você for falar, e aí eu já vou falar um pouco da minha outra pesquisa, que eu fui atrás do sertão.
provavelmente, se você hoje chegar e falar que você escuta, que você é sertanejo, significa que você escuta música sertaneja. Assim, a Claro. primeira resposta que... Eu assisti a tua entrevista, eu assisti, muito legal, sobre a canção sertaneja. Você tá online, assim, que muito boa, tá? Provavelmente, É, vou falar que você é de Goiás, São Paulo, é outro sertão, é o sertanejo, agora hoje em dia tem o agronejo, então, assim, hum, da agroindústria, e aí claro, é como se diz, né? Você está até mudando o predicado, né? A palavra, que é o sertanejo, o sertão está deixando de ser sertão, o Brasil está deixando de ser sertão, e agora ele está passando a ser agro. aham, ah, tá, legal. Bom, eu agradeço começando pela Camila, pela oportunidade de estar aqui nessa mediação, e agradeço a tua fala, Marcela, eu aprendi muito, vou voltar a... Posso ler de novo o Grande Sertão, vou entender muito mais, vou estar mais familiarizada com todo esse enredo, esse entramado de histórias e personagens. Adorei a fala, o encontro e a disposição de todos. Então, mando um abraço e obrigada a todos. Eu que agradeço a todos também pela paciência comigo, por terem ficado até agora. Muito obrigada, Camila, pelo convite. Muito obrigada, Graciela. Adorei ter te conhecido também. Uma coisa Eu que eu também. já falei, quem sabe se sair um texto, a gente vai fazer a relação entre o sertão e os pampas. Ah, legal, legal. Os nossos gaúchos. Ah, legal, boa ideia. Bom, gente, um prazer. E até a próxima Boa palestra. noite a todos.